Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou! O resumo da semana econômica no contexto certo. Foi uma semana curta, mas muito intensa. Saiu a ata da última reunião de juros do Banco Central dos Estados Unidos, que voltou a alertar que os juros por lá podem subir mais do que era esperado e ficar nesses níveis por um bom tempo para controlar a inflação. Apareceu um caso de vaca louca no Brasil e hoje o mundo viu a triste marca de um ano da guerra da Ucrânia. Nos Estados Unidos saiu hoje também a inflação acelerou em vez de esfriar. As bolsas derreteram no mundo inteiro. Aqui o mercado piorou as perspectivas para nossa inflação. E nessa semana, o Ibovespa B3 está terminando com queda de mais de 3%, bem abaixo dos 106 mil pontos. E o dólar voltou para casa dos R$5,20, mas a disparada foi hoje, ó. Que foguete! Bom, vamos para os pontos que eu separei para o Sextou de hoje. Primeiro, ata realista lá no Banco Central dos Estados Unidos. O conteúdo das minutas da última reunião do Banco Central americano confirma o que já vinha sendo sinalizado por vários diretores. Um cenário de juros mais altos e por mais tempo para controlar a inflação. Ou seja, o Banco Central americano, o Federal Reserve, avisou que não vai ter nenhuma pressa em reduzir as taxas de juros, porque a economia parece estar aguentando o tranco e a inflação está esquentando em vez de esfriar. A economia, pelo menos, está atravessando a era dos juros altos sem entrar em recessão. Essa notícia é muito importante para nós, porque os juros mais altos lá atraem o dinheiro daqui para os Estados Unidos. E ao fazer isso, os investidores internacionais vendem seus ativos como a bolsa cai, como os títulos de renda fixa, os juros futuros sobem e compram dólares e a nossa moeda desvaloriza e o dólar sobe, pressionando ainda mais a inflação. Segundo ponto, o cenário de inflação piora no Brasil. O Boletim Focus, que é divulgado toda semana pelo Banco Central com as projeções de cerca de 100 economistas do Brasil, trouxe uma deterioração das expectativas de inflação dessa turma por aqui. A expectativa para o IPCA de 2023 subiu de 5,79, 5,80 para 5,90, para 5,89. Há 4 semanas, a inflação esperada era 5,5. Ou seja, os números do Focus mostram que o mercado está cada vez mais pessimista com o cenário para os juros aqui no Brasil. As projeções de inflação vêm aumentando sistematicamente e tem bons motivos para isso. As causas são bem claras. O mercado se questiona se o governo vai conseguir implantar as medidas de austeridade fiscal ou não. E como deve atrasar um pouco, a turma ficou cautelosa. Terceiro ponto, inflação de fevereiro nos Estados Unidos assusta. Saiu hoje, gente. Para desgosto geral, a inflação de fevereiro dos Estados Unidos, que saiu de manhã, acelerou, assustou os investidores do mundo inteiro e derrubou as bolsas do planeta Terra todo na hora. O PCE, que é o indicador de inflação preferido do Banco Central dos Estados Unidos, não só veio acima do esperado, como foi a maior alta mensal desde a metade do ano passado. Pegou todo mundo de pé trocado. Ou seja, isso aumenta a pressão sobre o Banco Central dos Estados Unidos para continuar subindo os juros, quem sabe até voltar a acelerar a alta. Em janeiro, os preços subiram 0,6% lá nos Estados Unidos, em vez do 0,5% que era esperado. Eu sei que parece pouco, mas para lá é muito, gente. Por isso que essa inflação por lá, que é muito mais alta do que isso anualmente, está desesperadora. Além disso, além de ter subido um pouquinho acima do esperado, a taxa de desemprego nos Estados Unidos está no menor nível dos últimos 50 anos. E isso pressiona os salários, está todo mundo com dinheiro no bolso, gastando, e isso pressiona mais a inflação. E o que vai obrigar o Banco Central a manter os juros altos por bem mais tempo para tentar derrubar essa inflação. A gente falou tanto aqui no fechamento, no Sextou, no Minuto da Manhã, que o presidente do Banco Central americano não entende nada de inflação, subestimou a inflação. Parece que ele não sabe que a inflação é pegajosa, não vai embora. Ele não sabe que quando muda os juros tem um efeito de defasagem, ou seja, demora um tempão para fazer efeito na economia e é por isso que tem que agir rapidamente, como o nosso Banco Central agiu. O nosso Banco Central promoveu a maior alta de juros do mundo em 2021, quando o planeta Terra nem acreditava que tinha inflação. O cara demorou mais de um ano depois do Brasil, para começar a subir os juros lá fora. E por isso agora ele está colhendo os frutos podres desse erro tão grave e brutal que ele cometeu
cometeu ao demorar para subir os juros lá nos Estados Unidos. Quantas vezes eu não brinquei que o Jerome Powell precisava bater um telefone, ligar pro Roberto Campos Neto para tomar umas aulinhas de economia. Quarto ponto, 1 ano de guerra. Hoje faz 1 ano do início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, um triste aniversário. Até é terrível, quantas mortes, né? O presidente russo Vladimir Putin anunciou essa semana que a Rússia vai sair do mais recente acordo nuclear internacional, numa ameaça clara ao Ocidente. E saíram relatos de que existem conversas entre os governos russo e chinês, né? O que trouxe especulações de uma aliança entre as duas potências. Mas, por outro lado, saiu também que a China está tentando trabalhar para que a Rússia acabe com a guerra. Tomara! Vamos lá. Quinto ponto, vaca louca! Apareceu um caso de vaca louca essa semana no Pará. E como é de praxe, claro, as exportações de carne bovina para a China foram suspensas imediatamente, tá? Mas o governo disse que foi um caso atípico, que é quando a doença surge espontaneamente em animais velhos, sem risco para o rebanho ou contaminar seres humanos. Ou seja, as exportações podem ser retomadas rapidamente, de preferência antes da visita do presidente Lula à China em março. Como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin, isso não passa de um caso de um boi velho, o típico boi velho que ficou gagá. Tomara! De qualquer maneira, o assunto está na pauta do presidente Lula para ser discutido com os chineses na visita mês que vem. Se as exportações ficarem paradas por muito tempo, pode afetar o nosso câmbio e a nossa economia. Sexto ponto, presta atenção, Torinho. Esse último ponto é uma errata. Semana passada eu confundi a dívida da Marisa com a Americanas, que não tem nada a ver em tamanho. É a Americanas que deve 40 bilhões de reais, tá? A dívida total da Marisa é de 600 milhões de reais. E a dívida objeto da renegociação, que é de curto prazo, é só 200 milhões de reais, tá bom? Essa é a informação correta. Inclusive, eu convidei o senhor João Pinheiro Nogueira Batista, que é o CEO da Marisa, para vir aqui no De Frente com o Touro, na Jovem Pan, para ele explicar tudo certinho. E pra semana que vem, é virada de mês, tem informação de Petax, vai sair dados da inflação, e vão sair dados do emprego no Brasil, PNAD de desemprego, e além de saírem dados de atividades no mundo inteiro, os PMIs, os mais lindos da economia. E a temporada de balanços continua. Dá uma olhada nessa imagem do Castaldo. Segunda-feira vai ser resultado de IRB, quarta-feira sai Petrobras, quinta-feira sai Ambev. Tem que olhar com lupa esse aí, hein? E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Sexto Ouro e quer entender mais a fundo, invista em conhecimento. Não deixe de fazer os cursos Touro de Ouro 1 e 2. São mais de 50 aulas, 12 horas de conteúdo, onde eu ensino tudo que aprendi nesses 30 anos de mercado financeiro. Acesse a niucursos.com.br, niucursos.com.br, use o voucher de desconto Sexto Ouro e compre o combo do curso Touro de Ouro 1 e 2 com desconto em 12 vezes sem juros. niucursos.com.br. E quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, vocês vão adorar os meus canais. Anota meu arroba aí, @PabloSpyer, @PabloSpyer. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Sextou!